Olha, vou dizer aqui um pouquinho, vou passar aqui um pouquinho das reflexões aqui, tá? Alunos do Kleber presentes, muito legal as palestras. Retrospectiva Spotify é um dos eventos mais aguardados do ano pelos usuários. Realmente isso é tudo digital, hoje está todo mundo digital. Muito bom o conteúdo. E a Jaqueline fala assim, que interessante saber disso. Ações da marca que não conhecia, pois não sou do público-alvo da Estapar. A marca é mais do que eu imaginava. Olha que legal, contribuição, né? Aí tem uma pergunta do Léo, que ele fala o seguinte, o que recomenda para quem quer seguir para análise de dados? Por onde começar? Eu vou falar um pouco da minha jornada, tá, Boa. em relação a isso, porque eu também, como eu disse, eu sou jornalista de formação. E eu sou daquela época, horrível falar isso, mas eu sou daquela época que as pessoas falavam, eu sou de humanas. E daí eu me aventurei em dados, tem 1 ano e meio mais ou menos, e a dica aqui é, comece abrindo uma planilha de Excel, começa mexendo com Excel, acho que é a primeira dica, mas lê bastante. A gente tem muita coisa disponível na internet. Acho que o Rafael mostrou aqui, a questão das narrativas e plataformas, a gente tem muita coisa disponível gratuitamente. Então comece por aí, comece lendo as coisas na internet, tem vários cursos gratuitos também. A gente tem depois, você pode ir avançando, para entender um pouquinho mais essa questão de análise de dados. Eu brinquei aqui de Excel, mas estatística também é uma coisa interessante de você olhar, porque muitas vezes você vai precisar olhar números ali e pensar um pouquinho sobre eles, né? A relação entre esses números. Então, estatística também é interessante. Acho que esse é o começo. Daí você vai evoluindo conforme... E tem várias coisas dentro de dados, viu? Assim, a questão de storytelling também tem dentro de dados, visualização de dados. Então, depois que você começa, você pode amplificar aí. Tem outra perguntinha aqui, ó. Rafael, essas especificidades e buscas por interesses e perfis em comum vêm refletindo nas grandes marcas, mas isso pode levar um tempo até elas se reconectar com o seu propósito? Olha, eu acho que é um desafio mesmo. Eu discuto muito isso dentro da companhia, né? Dentro da Nestlé, que é muito importante as marcas entenderem quais são os seus territórios, quais são as conversas que entram ou não. Esse último exemplo que eu trouxe, né, da Black Friday, ele não é um exemplo que funciona para qualquer marca. Né? Não dá. Tem a feliz coincidência, né, de já termos a palavra Black, a palavra Break, e fazer a conexão, mas isso não pode ser a única associação. O tom do humor é o tom de Kit Kat, né? É mais irreverente. Então, assim, as marcas, aquela marca que está querendo entrar em todas as conversas simplesmente porque é conversa, essas marcas, elas... Eu acho que não existe tempo para se reconectar com o seu propósito. Por quê? Porque os consumidores ou as pessoas que estão ali, elas estão cada vez mais críticas, né? Quando uma coisa não parece que está dentro do propósito da marca, essas marcas nas redes sociais, elas apanham, né? Então, não é mais uma escolha. Na verdade, é uma questão de sobrevivência você saber em quais são as narrativas ou quais são as conversas que você entra. Ano passado, as marcas da Nestlé, e a gente foi muito criterioso para fazer isso, foi assim, como eu presto serviço dentro da própria corporação para várias marcas, a gente tinha uma questão que era assim, começou a chegar o mês do orgulho, né? Da parada LGBTQIA+, o dia do orgulho LGBTQIA+, e a gente falou, gente, calma, como a Nestlé se conecta com essa pauta? De uma forma macro. Como cada uma das suas marcas se conectam com esta pauta? Porque a gente precisa estar falando, não pode estar só falando, a gente precisa estar fazendo, né? É o famoso, não é o storytelling mais, é o story doing. E aí a gente construiu uma narrativa que se chamava Por Trás do Post, porque o propósito das nossas marcas era contar o que cada uma daquelas marcas estavam fazendo por trás das suas postagens. Então, ao invés da gente falar assim, a gente apoia, a gente também usa aqui a bandeira LGBTQIA+, o que Ninho está fazendo, o que Nescau está fazendo, né? O que as nossas marcas estão fazendo pela causa LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que demorar não é mais uma opção. Eu acho que
Ou você aprende no amor ou você vai aprender na dor. Então, escolher bem territórios, ter muito claro quais são as suas marcas, porque, como o meme da Suzana Vieira fala, as pessoas não têm mais paciência para quem está começando, né? Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai conversar com as pessoas. A Carolina, que fez a pergunta, ela continua. Ó, você acredita que isso será uma constante ou quando ela gera conexão com o seu público é somente fidelizar? Não, é uma constante. Assim como as pessoas mudam, né? As marcas mudam também. As marcas, elas evoluem. A marca, às vezes, ela entra nas redes sociais em um ano, no outro elas já são completamente diferentes, porque elas aprenderam, elas evoluíram. E as pessoas estão evoluindo. O comportamento que as pessoas tinham com o TikTok no começo da pandemia é diferente do comportamento que as pessoas têm hoje. O TikTok era uma plataforma de dancinha. Hoje ela é uma plataforma de entretenimento, né? Que é maior do que isso. Dancinha está contido nisso, né? É uma linguagem dentro da plataforma. Então, é uma constante, não é uma vez só, não é um one shot na vida. Esse é meu propósito, esse é o meu público e agora eu fidelizei. Não, você vai continuar tendo que refidelizar ou continuar mostrando que você continua relevante para essas pessoas. Kleber, o Léo perguntou o seguinte, ele faz uma afirmação, depois fica uma pergunta. Ainda mais com a metaverse agora, essa questão do digital e realidade aumentada vai ficar cada vez mais presente? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente vai ver a gente já está acompanhando o movimento, né? Então a gente vê não só a Meta, né, antigo Facebook, mas a Meta criando essa narrativa, né, criando este território, se apropriando dele, mas outras empresas já começam também no entorno a pensar em como e daí tem uma questão de acompanhamento, né? Ver se realmente o quanto tempo isso vai, se é só um hype, se realmente as pessoas vão se apropriar disso. Em se apropriando disso, a gente vai ver uma onda de marcas, plataformas e empresas também participando desse movimento. Eu acredito que sim, até por conta dessa geração de dados que a gente tem. Então, a gente vai ver um movimento muito forte e cada vez mais das empresas se virtualizando, se digitalizando e buscando soluções para participar desse movimento. E, obviamente, olhando aí metaverso. Rafael, você acha que o Facebook é uma plataforma para contar histórias das marcas ainda hoje? Com certeza absoluta. Eu acho que é importante a gente entender o que a gente quer de cada um dos canais, né? Acho que, assim como os dados não são a ideia, o meio no qual você insere a sua mensagem também não é a sua ideia ou a sua estratégia, né? Faz parte de uma das decisões que você vai tomar. O Facebook, ele é uma plataforma massiva de comunicação, né? E hoje ele tem uma funcionalidade que poucas não, né? Talvez quase nenhuma plataforma tem, que é a força dos grupos, né? Tem um termo que a gente usa, que é o Dark Social, né? O que é o Dark Social? É aquela parte da internet, ou Deep Social, né? Como preferirem chamar. É aquela parte da internet que ela não é traqueável, rastreável ou facilmente mensurável, né? Então, quando você está falando de geração de dados, quando você pensa nas trocas de mensagens privadas pelo WhatsApp, isso não é traqueável, você não sabe dizer quanto viralizou ou não no WhatsApp. No Facebook existe uma parte que é rastreável e uma parte que não é. Qual é a parte que não é? Os grupos. Os grupos, por exemplo, vou falar de um tema que eu trato diariamente na Nestlé. Os grupos de parentalidade dentro do Facebook, eles são gigantescos, massivos. Os pais e mães vão lá discutir as suas questões de maternidade e paternidade dentro do Facebook. E você achar que é dispensável estar lá é um erro. Você pode contar histórias, mas você vai ter que se adaptar. O jeito que se contava histórias no Facebook há 2 anos atrás
Não é o mesmo jeito que se conta histórias no Facebook hoje. Mas é uma plataforma, mesmo no jeito tradicional do Facebook, ali no feed e tal, ainda é uma plataforma massiva em interações e comentários. Principalmente se a gente pensar em público sênior, né, de 50 a mais. Porque a gente tem essa visão de que todo mundo quer falar com a geração Z. Todo mundo quer falar com de 25 a 35 anos, classe AB, Sudeste. Não. Se a gente for para regiões específicas como Nordeste, o Facebook ainda é preponderante. Se a gente for para públicos como 60 a mais, Facebook é preponderante nesse público. Então é você entender com quem você quer falar e como você falar. Bacana. Márcio, eu posso fazer uma contribuição aqui? Deve, por favor. Tem uma história, Rafael, interessante que eu ouvi tem uns meses atrás. Dentro do Facebook existe uma comunidade de pessoas amantes de air fryer. E é verdade, assim, daí eu fui pesquisar, tem milhares de comunidades de pessoas que chamam, inclusive, a air fryer no Facebook. Dentro dessas comunidades, ela é chamada de queridinha. O que essas pessoas estão fazendo lá dentro? Elas, além de trocar receita, elas trocam lugares para fazer manutenção de air fryer, melhores práticas de como usar o equipamento. E daí, eu começando a pesquisar sobre isso e sobre esses grupos, a gente vê que as marcas que fabricam as air fryers, elas voltaram para o Facebook. Algumas delas que já estavam abandonando o Facebook, voltaram para vasculhar dentro dessas comunidades como que elas podem aperfeiçoar o produto delas. Então você vê marcas desde top de linha, daquelas que a gente encontra nessas lojas de shopping, até marcas mais populares, também participando dessas comunidades dentro do Facebook para saber o que tanto falam da queridinha. E você tem pessoas que defendem marca X, outras que defendem a marca Y, mas que estão dentro dessas comunidades e prioritariamente no Facebook. Achei super curioso. Quando eu comprei a minha air fryer, eu fui também atrás, até para saber a opinião. Antes de comprar, para saber, e depois que eu comprei, para saber, né, assim, o tempo de vida dela e outras coisas que eu ainda estou descobrindo. Incrível. Faz parte da comunidade agora, fala a verdade. Faço parte da comunidade da queridinha. Você falou uma coisa, é muito verdade. A gente tem hoje uma base muito... que não é nossa, não é proprietária de marca, mas é Dolce Gusto. Dolce Gusto também tem uma marca, tem uma comunidade muito ativa e de brain lovers, né, dentro do Facebook. É incrível. Se relaciona exatamente do jeito que você falou do air fryer aí. Deixa eu fazer as últimas perguntas finais. Tem uma pergunta aqui do Léo que fala o seguinte: tem um grupo no Face que avalia a quantidade e o tamanho das batatas fritas nos restaurantes. Olha, dando risada aqui. O Leandro, com relação às multiplataformas, temos que estar presente em todas? O que vocês acham? Pode os dois responderem. Olha, eu vou ser bem taxativo, tá? Não, você não tem que estar em todas. Eu acho que você tem que fazer escolhas. Eu penso marcas como pessoas. Gente, assim, para mim, marcas e pessoas tem que partem dos mesmos princípios de decisões, tá? O que eu quero dizer com isso? Assim como eu não estou em todas as plataformas, porque eu não me relaciono com alguns tipos de conteúdo ou alguns tipos de linguagem, né? No TikTok, por exemplo, eu tô lá porque eu gosto de ver, mas eu nunca postei, porque eu jamais postaria, né? Naquela linguagem, eu não gosto de me expor, né? Assim, a cara, eu acho esquisitíssimo para mim, né? Então eu passo por decisões. As marcas a mesma coisa. E outra coisa, a marca, ela exige investimento cada plataforma. Então você tem que escolher onde você vai estar. O que esta plataforma entrega para mim? Faça bem feito, menos plataformas do que estar em todas. Eu acho que a gente, olhando para a qualidade do nosso conteúdo e para a verdade do nosso conteúdo, a gente tem mais potencial de gerar conexões. É melhor você gerar conexões verdadeiras e melhores para um menor número de pessoas em menos plataformas do que você ser massivo, mas na verdade você ser interruptivo, você ter pouca relevância. Minha visão a resposta é não esteja em todas as plataformas. Muito bem. Quer responder? Aproveitar?
e compartilhar a sua posição? Eu concordo, assim, acho que eu sempre defendo também, né, não só na agência, né, na mediaria.com, mas em sala de aula eu sempre falo que não adianta e não é preciso, tem que pensar no objetivo, né? Qual é o seu objetivo dentro daquela plataforma e vou além, o que você quer mensurar dentro dessa plataforma, né? Assim, que tipo de insight você está buscando? E aquilo que o Rafael comentou, tem investimento, principalmente quando você fala em marca, você tem investimento. E muitas vezes ele não é instantâneo, né? Assim, o retorno não vai ser instantâneo, você tem um tempo de maturação. Marketing, a gente sabe, comunicação e marketing é teste. Então você tem que testar, você tem que se habituar, você tem que olhar todo o contexto. A questão do território, que o Rafael comentou, também é muito importante. Então tem uma série de coisas que não é do dia para a noite que vão se apresentar resultados. Então, reforço aqui, não faça isso, né? Até porque, uma vez que você abre um canal, tem que ter um dono, tem que ter um responsável ali, para a gente não ter um cadáver digital em breve, né? Da marca, o que também é muito feio, né? O que seria muito ruim e até depõe contra a própria marca. Foi o hype e depois o canal ficou abandonado. Tem uma perguntinha para você, Kleber. Pensando em pequenas e médias empresas, quais os principais entraves que atrapalham a visão orientada aos dados para o dia a dia do negócio? Nas pequenas e médias. Pensando nas pequenas Acho que e médias... investimento, em primeiro lugar, não é? Eu diria que investimento, mas o primeiro investimento em tempo, viu, Márcia? Acho que começa assim, claro, o investimento financeiro, porque a gente precisa ter plataformas para isso, mas o investimento de tempo, de olhar o que a gente já tem em mãos. Eu brinquei com a história do Excel, da planilha de Excel, mas a gente tem dados dentro das empresas que são riquíssimos e a gente, muitas vezes, a gente não se dá conta. Eu sempre falo, a gente, principalmente para quem trabalha em marketing ou quem é líder do negócio numa pequena empresa, você ouvir não só o cliente, mas ouvir as pessoas que trabalham junto com você na empresa, né? Então, de repente, você tem a pessoa que serve o café para o seu cliente, ou a pessoa que está na frente de caixa, a pessoa que faz a entrega. Então, assim, essa pessoa, ela não tem só boas histórias sobre a sua marca e sobre a sua empresa, mas ela tem dados. Então, ela pode te falar a percepção do consumidor, e isso você já consegue começar a trabalhar. Então, eu diria que tem que investir um pouquinho de tempo e, obviamente, em algum momento você vai, sim, ter que investir em conhecimento, em plataforma, e daí você vai escalando isso de acordo com o crescimento do seu negócio. Ótimo. Não para de chegar a pergunta. Vou fazer mais uma pergunta. Rafael, o que você recomenda para dar o start de uma estratégia de conteúdo tendo em vista a maturidade da marca e a estrutura e recursos disponíveis? Olha, eu acho que o ambiente digital hoje, ele permite que pessoas que são microempreendedores tenham já as suas redes sociais, né? Então, assim, eu acho que o fator investimento hoje não é mais o principal limitador. Como o Kleber acabou de falar, talvez o maior limitador é tempo para investir na sua estratégia, né? O ponto de partida para mim é sempre o propósito, né? Qual é o propósito da minha marca e qual é o propósito e como aquela comunicação ou aquela rede vai ajudar eu a atingir este propósito, né? Então, eu preciso vou dar um exemplo genérico, eu preciso rejuvenescer o meu público-alvo, né? Porque um caso real do qual eu participei, as mulheres, né, se relacionam a vida toda, provavelmente com o mesmo absorvente. Isso é um público fidelizado. Só que acaba, né, esse ciclo. As mulheres entram em menopausa, param de usar o produto. Então, eu preciso rejuvenescer, né? Eu preciso continuar este ciclo. Então, você ir atrás de uma rede social que te entregue isso... Eu não trabalho mais com marca de absorvente, mas hoje, se eu estivesse trabalhando com esta marca, por exemplo, eu estaria no TikTok, com certeza absoluta. Nem sei se entrar ou se não entrar, mas eu estaria no TikTok hoje, porque se o desafio constante é sempre estar abrindo, né, a boca do funil para começar o ciclo de novo, é importante você estar onde esse público está. Então, eu começaria pelo propósito, investimento de tempo e definição da estratégia, porque pode ser uma estratégia feita em casa, pode ser uma estratégia feita com uma pessoa da geração Z que você contratou porque já tem uma rede social, uma linguagem mais bombada
e você vai trazer ela para ser a gestora de comunidade, né, o community manager que a gente chama no nosso mercado, para ela ficar gerando conteúdo, por exemplo. Esse pode ser um caminho acessível para pequenas marcas, por exemplo. E o Léo está perguntando o seguinte: essas mudanças de comportamento constantes entrariam em um rebranding? Mudança de comportamento constante? As marcas vão ter que sempre fazer um rebrand para acompanhar essas mudanças? Honestamente, eu acredito que as marcas elas têm que acompanhar o Rafael comentou a questão do território, né? E acompanhar o público delas, né? E acompanhando, a gente também vai se reinventando ao longo da vida. Eu faria um paralelo aqui. Então, é a mesma coisa. As marcas também vão se reinventando ao longo. Uma Nestlé com 100 anos, né? Então, você imagina que ela também foi se reinventando, né? Claro, volta-se no propósito. A gente sempre tem um rebranding, sim, mas ele tem que ser feito com muita cautela. Ele tem que ser feito com uma responsabilidade, né? E daí a gente discutiu aqui uma série de propósitos. A gente está a manhã toda falando sobre isso, né? Assim, a questão do quanto a gente tem que se preocupar com o propósito, os dados, como eu trouxe. Então, tem vários elementos que ajudam a gente a ter uma visão mais holística e falar assim, bom, peraí, se é necessário fazer esse movimento, como que a gente faz com responsabilidade? As duas últimas perguntas, pessoal. Vamos lá. A Rosângela pergunta o seguinte: hoje, para as marcas, qual rede social que seria considerada como coringa para gerar engajamento? Depende, né, Rafael? Isso depende muito, né? Porque, como eu disse, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas marcas no dia a dia. E eu percebo como não tem uma resposta simples para isso, né? Se você me perguntar qual eu acho que é a rede social coringa do ponto de vista de linguagem hoje, eu diria que é o Instagram. Por quê? Porque a natureza da plataforma foi evoluindo de forma que ela tem muitas bases, né? Agora eles tiraram o IGTV, virou tudo Reels, mas até pouco tempo atrás tinha Reels, tinha IGTV, tinha Stories, tinha o Feed, tem uma coisa que a gente esquece, mas tem o Inbox, né? Que você pode ter estratégias ali de mensagem direta e de atendimento automatizado. Então, assim, é uma plataforma bem geral, mas não tem uma resposta simples para isso, porque depende. Se eu estiver falando sobre Nutren Senior, dentro de Nestlé, que é uma das nossas marcas, a decisão vai ser completamente diferente de uma marca como KitKat, que vai ser totalmente diferente de uma marca como Nescau, né? Então, cada marca tem a sua natureza e eu acho que não tem uma resposta muito simples para essa pergunta, não. Muito bem, a última pergunta é: o que vocês veem como uma estratégia de melhor relevância, usar de influenciadores ou criar uma persona digital para a marca? Essa é tão complexa quanto a anterior, né? Vamos pensar o seguinte, vai depender também. Pensando aqui agora... Eles estão querendo uma consultoria. Neste momento, estou sentindo também. A gente já tem uns contatos, gente, então, né, Rafael? Mas é uma resposta complexa. Pensando que vai depender do objetivo, do público, né, quem você quer atingir, o momento também que você for fazer isso, ou seja, tem uma série de elementos aí que eu diria para você, se for uma coisa pontual, talvez um influenciador possa te ajudar. E daí a gente entra numa outra seara que eu vou pegar um nano influenciador ou eu vou pegar um mega blaster influenciador. Por outro lado, se você é tecnológico, se você tem investimento, tempo e quer estar no hype, pode ser que é a oportunidade de você criar uma Magalu, né? Então, vai depender muito do momento da empresa, do que ela quer dizer para o mercado. E, de novo, né, investimento. Tem a questão de investimento aqui para se colocar na mesa. Mas não tem receita pronta, né? Não tem jeito nenhum. Acho que é uma pergunta que tá em voga, né? Porque ainda mais com a intensificação aí, com o Facebook falando de metaverso e tal. Mas a decisão de uma persona digital... Ela é muito, além de tudo, ela é muito custosa, né, hoje em dia. Apesar da gente já ter ferramentas aí que aceleram esse processo, né, nem tudo precisa ser feito do zero. A gente bebe da fonte de marcas que já estão fazendo e já aprenderam,
ela é muito custosa. E, mais do que isso, qual é o propósito dessa persona? Porque eu preciso trazer aqui, porque é uma discussão que também sempre traz, qual é o papel que você vai dar para essa persona? Ela vai ser um papel de utilidade da marca, mas quando você coloca nesse ponto, ela vai ter quase uma postura servil, que é a discussão sobre as assistentes de voz, que em sua grande maioria são mulheres, e as pessoas estão dando ordens. Então, assim, você traz um monte de discussões que não são simples. Personificar uma marca, eu falei, marcas são como pessoas, porque para mim elas de fato são, mas quando você humaniza elas, né, coloca torna elas uma pessoa mesmo, né, como uma influenciadora digital como a Liu Miquela, por exemplo, você traz discussões cada vez mais reais do mundo, né? Então, em que posição da sua empresa ela vai ocupar? Aqui eu acho que um dos melhores exemplos é a da Natura, né? A Nath da Natura. É incrível, porque eles entenderam que ela é uma plataforma de propósito da marca. Né? O post de mais interação até hoje da Nath é quando ela soltou os cabelos, os cachos. Né? E isso foi uma sinalização, né, de uma discussão social que estava rolando ali. Então, quando você traz uma persona digital, você faz a sua marca entrar em discussões muito mundanas e humanas. E talvez não seja o que sua marca está preparado para entrar. Né? Acho que é importante. Muito bom, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Kleber. Ó, só elogios, palestram demais, esses dois são demais.